A história da Páscoa é uma das narrativas mais impactantes e transformadoras de toda a humanidade. Ela começa muito antes da manhã silenciosa em que o túmulo foi encontrado vazio. Tem início nos dias que antecederam a crucificação de Jesus, quando ele caminhava entre as pessoas, ensinando, curando e mostrando através de seus milagres o amor incondicional de Deus por todos. Cada palavra proferida por Jesus, cada parábola contada, cada gesto de compaixão e cada milagre realizado preparava o coração de seus discípulos e seguidores para os momentos decisivos que viriam. Jesus ensinava sobre o perdão, a humildade, o amor ao próximo e a importância de servir. Ele tocava os doentes, acolhia os marginalizados e desafiava as autoridades religiosas, sempre apontando para um reino diferente, onde a justiça, a misericórdia e a verdade reinariam. Os milagres de Jesus não eram apenas demonstrações de poder, mas sinais do novo tempo que estava chegando, um tempo em que a esperança venceria o desespero e a vida triunfaria sobre a morte. Na noite antes de sua prisão, Jesus reuniu-se com seus discípulos para celebrar a Páscoa judaica, em um momento que ficou conhecido como a Última Ceia. Ali, ele partiu o pão e distribuiu o vinho, dizendo que seu corpo seria entregue e seu sangue derramado por muitos. Com palavras profundas e gestos simbólicos, Jesus preparou seus amigos para o que estava por vir, ainda que eles não compreendessem completamente. Ele falava de traição, sofrimento e morte, mas também de uma promessa, que o reino de Deus estava próximo e que eles não ficariam sozinhos. Naquela mesma noite, Jesus foi traído por um de seus próprios discípulos, Judas Iscariotes, que o entregou às autoridades por 30 moedas de prata. Preso no jardim do Getsêmani, Jesus foi levado diante dos líderes religiosos, acusado injustamente e, em seguida, levado ao governador romano Pôncio Pilatos. Pilatos, mesmo não encontrando culpa em Jesus, cedeu à pressão da multidão e autorizou sua crucificação, um castigo cruel reservado aos piores criminosos. A crucificação de Jesus foi um momento de dor e sofrimento inimagináveis. Pregado a uma cruz, ele suportou o peso dos pecados da humanidade, experimentando abandono, humilhação e agonia. Para seus discípulos e seguidores, tudo parecia perdido. O mestre que eles amavam estava morto, e com ele, parecia morrer também toda a esperança de um mundo novo. O céu escureceu, a terra tremeu, e o silêncio da morte pairou sobre todos. Entre os que assistiam a esse momento estava José de Arimateia, um homem de fé e seguidor de Jesus. Profundamente entristecido pela morte de seu mestre, José tomou uma decisão corajosa. Foi até Pilatos e pediu permissão para cuidar do corpo de Jesus. Com respeito e devoção, José envolveu o corpo em lençóis limpos e o colocou em um túmulo novo, escavado na rocha, um gesto de amor e honra em meio à tragédia. Mas a história não termina no túmulo. 3 dias depois, ao raiar do domingo, 2 mulheres, Maria Madalena e outra Maria, foram até o sepulcro para ungir o corpo de Jesus. Ao chegarem, encontraram a pedra removida e o túmulo vazio. Um anjo lhes apareceu e anunciou: "Ele não está aqui, ressuscitou, como havia prometido." O medo e a tristeza das mulheres se transformaram em espanto e alegria. Elas correram para contar aos discípulos, levando consigo a notícia que mudaria o curso da história. A ressurreição de Jesus é o ponto central da narrativa da Páscoa. Com ela, a morte foi vencida, o pecado perdeu seu poder e uma nova esperança nasceu para toda a humanidade. Jesus apareceu a seus discípulos, mostrando-lhes que estava vivo, que suas palavras eram verdadeiras e que o reino de Deus já estava entre eles. Ele prometeu enviar um ajudante, o Espírito Santo, que daria coragem, força e sabedoria para que continuassem a missão de espalhar o amor de Deus pelo mundo. Os discípulos, antes confusos e entristecidos, passaram a compreender que a morte de Jesus não era o fim, mas o começo de uma nova era.
Eles foram chamados a serem testemunhas da ressurreição, a proclamar que, em Cristo, todos podem encontrar perdão, reconciliação e vida eterna. A cruz, símbolo de sofrimento e derrota, tornou-se sinal de vitória e redenção. A Páscoa, portanto, não é apenas um dia de luto ou lembrança de sofrimento. É um convite à celebração e à esperança. É o momento de recordar que, por meio do sacrifício de Jesus, o amor triunfou sobre o ódio, a vida venceu a morte e a promessa de um reino sem pecado, tristeza, doença ou morte se tornou realidade. É a certeza de que, mesmo nas situações mais difíceis, há sempre algo maior preparado por Deus, uma nova manhã esperando para nascer. A mensagem da Páscoa ecoa através dos séculos, inspirando pessoas de todas as culturas e gerações a acreditarem na possibilidade de recomeço, transformação e renovação. Ela nos lembra que, mesmo diante das perdas e das dores, a esperança nunca morre. O túmulo vazio é o sinal de que Deus está sempre agindo, mesmo quando não conseguimos enxergar. Celebrar a Páscoa é celebrar a vitória da luz sobre as trevas, da fé sobre o medo, do amor sobre a morte. É reconhecer que o sacrifício de Jesus foi um momento fundamental na história da humanidade, um divisor de águas que abriu caminho para uma nova relação com Deus. É lembrar que, assim como os discípulos receberam poder para continuar a missão de Jesus, também somos chamados a viver e compartilhar essa mensagem de esperança, graça e vida abundante. Assim, a Páscoa nos convida a olhar para além das dificuldades, a confiar nas promessas de Deus e a viver com alegria, gratidão e compromisso. Pois em Cristo, a vida é sempre mais forte que a morte, e a última palavra será sempre de esperança.